Tá no ar o Radicalcast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. E vocês estão estranhando aqui o ambiente que a gente tá? É verdade. Que a gente tá num estúdio novo. É verdade. Pode até mostrar outra câmera pra eles verem, que eles já sabem quem são os convidados mesmo. Gente, nós estamos num estúdio novo. Vai ter alguns episódios que vai aparecer ainda no estúdio antigo, porque a gente precisava colocar esse episódio logo. Porque verdade. hoje a gente vai falar sobre o quê, Digo? Hoje nós vamos falar sobre o Radical Júnior. Então temos uma certa urgência em trazer essa informação para vocês, porque é de suma importância que vocês mandem seus filhos, porque eles cuidam. Isso aí! E antes da gente começar o papo, gente, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, como assim você não é inscrito no canal? É verdade. Se inscreve no canal, dê like nesse vídeo já, porque o assunto é bom, então você já pode dar like, nem precisa assistir até o final. Dá like. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que a gente fala e faz aqui no projeto, né? Verdade. E hoje a gente vai receber um casal muito importante, Diego. Quem são? Hoje nós estamos com a presença ilustre do Hernani e da Rosilene. Eles que são casados há 22 anos e são radicais desde 2010. E eles vieram para falar um pouquinho também do Radical Júnior. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada. A gente vai imitar vocês. Rosilene, casada pra sempre com o Hernani. Eu sou Hernani, casado pra sempre com a Rosilene. Que lindos. Mas não é sobre casamento. Verdade. Mas pra gente começar, como foi quando vocês participaram do Radical? Então, nós fizemos um Radical em 2010, um Radical Camp lá em Seropédica, na Pastor Everaldo. Fui convidado pelo Levi, eu estava um tempo afastado, né? E o Levi já havia feito uma edição antes, conheceu através do Marlon, e nós fomos lá fazer. E lá eu tive uma experiência com Cristo, novamente, né? E eu voltei para Cristo e de lá para cá nós começamos a trabalhar no Radical Camp, depois no Atitude Radical, e assim foi nossa caminhada no Radical, e Deus tem nos abençoado nesse ministério também. E pra você, como é que foi a experiência? Então, a gente estava num processo assim, eu estava clamando muito pro Senhor para que Ele voltasse, estava nesse período, né, afastado. E aí o camp foi uma resposta de Deus. Naquele período a gente ali na PIB estava num propósito, né, de jejum, 40 dias de jejum e oração. E eu me lembro que o camp foi justamente no primeiro dia do propósito dos 40 dias. Vocês imaginam. E lá foi algo assim incrível, como o Senhor usou assim, essa ferramenta poderosa. E ali o Hernani se posicionou, voltou. E eu já estava assim, um pouco mais nessa caminhada aí com o Senhor. Tive uma experiência muito forte acerca do que é a igreja perseguida, né? Porque essa visão nos foi apresentada lá no camp. Então, desde então, a gente abraçou a causa e, para a glória de Deus, a gente tem avançado aí, vendo essas bandeiras, o Radical cheio de netos, né? Sim. Bisnetos. Então, Verdade. tá uma coisa linda. E as nossas crianças também sendo alcançadas, porque a gente tem o Júnior agora, né? Verdade. Então o Radical cresceu, multiplicou-se muito, né? Sim. E tem agora esse novo projeto, que a gente descobriu que já tem bastante tempo. Bom tempo, Isso, hein? Mas é um a gente junior vai mesmo, apresentar. 10 anos. A gente vai apresentar mais pro pessoal do Zona Norte como é, né? Então, para quem não sabe, o que é o Radical Júnior? O Radical Júnior é um acampamento, né, para criança, que a gente faz assim, com muita alegria, porque é um ministério que não é só um final de semana. Falo que não é. Essa é a melhor parte. Vou mudar essa pergunta. O que Posso não é. mudar? Claro. O que não é o Radical Júnior, gente. Não é uma colônia de férias melhorada. Não é um EBF feito às portas afora, assim, da igreja, para fora da igreja. Não é. É um acampamento voltado, realmente comprometido com a espiritualidade das nossas crianças. É um ministério comprometido em ensinar a palavra, porque é a única que causa transformação. Então, é isso que é o Radical Júnior. Nossa, que lindo. E é um projeto, assim, que a gente pode, por exemplo, levar uma criança que não conhece ainda? Sim. O objetivo é evangelismo e discipulado, né? Então, a gente está ali pregando a palavra todo o tempo, desde o primeiro dia, botou o pé lá,
a gente já começa com as ministrações para eles, né? E todo tempo, até no domingo, administração, encenações, né? Assim, trazendo de cunho moral mesmo, né? Para a criança, para a família. E mesmo aqueles que não são evangélicas, filhos de evangélicos, podem ir, que ali são impactados. Porque através dessas crianças, famílias têm sido transformadas. A gente tem testemunho disso, né? Que já chegou para nós, né? Que criança querendo ir para a igreja e leva os pais, né? Os pais começam a ir à igreja por causa da criança que passou pelo Júnior. Que bênção. E tira uma dúvida. Vamos supor, o pai ou a mãe da criança nunca fez nenhum projeto radical, nenhuma bandeira, e quer mandar o seu filho, né, pro Júnior. Como é que ele pode ir também, ou ele só manda? Como é que funciona essa questão? Então, pode. A questão é que a gente coloca um critério, tem que ser pelo menos comprometidos, né, com a igreja, com a sua igreja, tem que estar congregando, né? A gente entende que a nossa proposta lá não tem como a gente trazer um pai ou uma mãe que ainda não conheceu Jesus para estar inserindo num ministério onde a gente sabe que existe realmente batalhas espirituais e ali a gente ensina a palavra. Então, quando os pais são de outra religião, eles mandam o filho que fica sob nossa responsabilidade de toda a equipe. Né? E o nosso objetivo é evangelismo e discipulado, né, de criança. A gente apresenta o evangelho para aquelas que ainda não conhecem Jesus. Graças a Deus são um número bem pequeno. Geralmente a gente leva muitas crianças que de alguma forma já ouviram, né, Jesus, já ouviram falar sobre Jesus, são ensinadas até mesmo em casa. E a parte do discipulado é a gente na esperança de ajudar aqueles que já são filhos de crente, né, a ter uma experiência realmente como se portar. Eu sou filho de crente, mas será que eu sou crente? Né? Será que eu entreguei mesmo minha vida a Jesus? Como eu me portaria diante de algumas situações? Porque lá no Júnior a gente trata todo o discipulado com encenações, tanto o evangelismo quanto o discipulado. A gente trabalha com encenações. Vocês são aqui são do Radical, e aí a gente sabe que vai pegar um pouquinho aqui para quem já fez e quem não fez ainda. Mas a proposta é diferente, de adulto e infantil. Então, a gente tem as encenações, porque a criança, dependendo da faixa etária, se você for ler com a criança ali, vamos colocar essa faixa etária que a gente pega, de 7 anos, se ela for muito interessada em leitura, você vai conseguir 20 minutos de concentração? Beleza. Agora, se você ilustrar, se você colocar uma cena, tá? As telas, né? Você coloca uma criança diante de uma tela, ela fica quanto tempo? Se perde. E lá no Júnior a gente trabalha com encenações, os valores morais, principalmente. A gente encena conflitos familiares, pedofilia, né? Vamos lá, as outras cenas. Drogas. Então, a gente encena. E essa criança tem a oportunidade, através da encenação, ser ministrada. Porque algumas têm acesso, a gente sabe, a noticiários. Na esquina tal foi assassinado um jovem que se envolveu com droga. Tá, mas alguém explicou para aquela criança o que está por trás daquilo? E o que está por trás disso? Da droga, da pedofilia. O que está por trás? É o pecado. Então, a gente dá nome ao pecado. A criança, ela tem um contato, ela vê aquela cena acontecendo. É claro que de uma maneira mais leve. A gente se preocupa também com a saúde mental das nossas crianças, né? Mas a gente apresenta para elas o que elas, infelizmente, têm acesso aqui fora, mas não tem ninguém para explicar sobre aquilo. Então, por que aquele garoto se envolveu com a droga? Por que ele perdeu a vida ali no mundo do crime? O que aconteceu? Quem está por trás? Pecado. Então, a gente trata sobre isso lá, na parte do discipulado. E o interessante disso é que, após a encenação, tem uma ministração para as crianças, para explicar, né, a cena. E as crianças pedem para dar o testemunho. E elas falam, tio, o meu tio passou por isso. O meu vizinho lá, aconteceu isso com ele. Tanto da pedofilia, no último lá, a gente tem a cena da pedofilia, né? Não é aquela pegada do radical, não sei como é que é, mas a gente faz. E a criança vem, aquela coisa toda. Aí depois saiu para ministrar, né? Para poder, né, ministrar dentro da palavra ali o que aconteceu, orar. Aí a menina falou, tio, a minha amiguinha passou por isso. Minha amiguinha falou para mim que passou por isso. Então, assim, você vê que as crianças precisam ser alertadas de alguma forma, né? Tantas outras coisas, né? A gente toma muito cuidado no que vai falar lá, né? Porque hoje em dia
você não pode falar tantas coisas, né? Que o que vaza, às vezes, né? Você não fica bem. Mas a gente fala tudo que, assim, o mundo está expondo, a gente vai falar o contrário. Né? Vai mostrar a verdade para eles. Né? E vocês falaram uma palavra aí que é muito importante, que é discipulado, né? E qual a importância hoje de um pai cristão discipular essa criança? Que eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu isso, né? E eu acredito que o Atitude Radical Júnior ajuda ainda a esse despertar, né? Nós somos fortes nisso aí, no discipulado. Realmente a gente entende que não basta ser radical. Eu acho que eu até escrevi isso aí em algum lugar. Não basta fazer o radical, mas tem que obedecer a palavra radicalmente. O discipulado é sobre isso. É aí que entra a parte do radical na vida do cristão, né? Porque não é o que eu falo para o meu filho fazer que ele vai fazer exatamente, mas o que ele vê eu fazendo. Nós temos 2 flechas, né? Isaac e Benjamim. O Isaac tem 11 e o Ben tem 6 anos. Então, eles se espelham na gente. Então, começa de casa. A nossa oração a gente ministra muito na vida dos filhos dos outros, mas a gente não quer abrir mão do nosso. De jeito nenhum, os nossos precisam, né? Então, a importância desses pais é dar atenção, voltar toda a sua atenção, ser mais intencional, principalmente, né, perto. É claro que o caráter diz respeito mais daquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo, né? Porque quando as pessoas, quando estamos assim, né, público, sendo assistido, a gente performa assim muito, né? A gente performa muito bem. Mas com a criança, se você não for verdadeira, ela vai pegar a sua mentira e ela vai reproduzir. E, infelizmente, o mau testemunho, né, acaba corrompendo, acaba desviando as nossas crianças, distorcendo, colocando em xeque. Realmente, se obedecer a Deus é algo que, se eu fizer, independente de obedecer ou não, o que eu vou colher? Se papai fala isso, mas lá na igreja papai é uma benção, e aqui papai faz essas coisas, mas lá ele é uma... Mas Deus não está vendo isso? Então, olha como isso faz embaraçar também a criança, né? O discipulado é o ponto principal, né? É a ferramenta principal para a gente criar os nossos filhos crescendo na graça e no conhecimento, sem fazê-los tropeçar, né? A passagem até que a gente trabalha no Júnior é Mateus 19, o versículo 14, que diz: não os impeçais, né, de vir até mim. Quantas vezes a gente faz com os nossos filhos, as nossas crianças tropeçarem? Quantas vezes nós somos a pedra de tropeço, né, o impedimento que elas cheguem a Jesus por conta do mau testemunho? Então, o discipulado nunca foi tão urgente, né? E para a gente é um desafio muito grande, né, porque a gente tem pouco tempo, né, para passar tudo isso para as crianças, de sexta-noite a domingo, até de 2 horas da tarde, mais ou menos. E o testemunho que a gente tem é dos pais, né? Falando, pô, meu filho está lendo a Bíblia, meu filho cobrou que a gente não orou antes da refeição, né? Por quê? Mas se os pais não regarem isso, vai se perder. Né? Então, esse discipulado ali funcionou nesse momento. Né? Mas se os pais não continuarem ali alimentando, né? Isso aí vai se esvaindo. É necessário uma manutenção diária. Os pais são os mais, né, ali eficazes nessa parte. É verdade. E quais são os desafios de trabalhar com essa área, que é a área infantil? Beber mais uma água. Beber mais uma água. Com esses pequenos. Adorei a resposta. Vamos até beber uma água. Como você falou no início, o Radical Júnior tem 10 anos, né? E há 9 nós estamos liderando para a glória de Deus. E é um desafio muito grande, porque a mão de obra é pouca, né? Porque a atitude de adulto, aqueles que fazem, vão trabalhar logo em seguida, né? E colocam outros, vão trabalhar também. Tem sempre aquela gama grande de pessoas para estar ajudando. O Radical Júnior não. O Radical Júnior, você coloca seu filho, vai lá, naquele final de semana, depois você não volta mais, porque seu filho já colocou, ou que você já botou um amiguinho, botou alguém na igreja e não volta mais. Então, a nossa rotatividade de pessoas lá não é a mesma da última edição, não é a mesma. A gente agora tem um grupo, né, de liderança, né, que a gente coloca assim, porque são pessoas que nos ajudam muito, que está mais perto da gente, né, mas com responsabilidades pontuais.
Mas a gente contar com a equipe de trabalho mesmo, a gente não tem, principalmente homens, né? Até na igreja você não vê homens em Ministério Infantil trabalhando, né? Ministério Infantil é uma área muito carente de pessoas, principalmente de homens, para estar trabalhando, ajudando, né? Então, o Radical Júnior é diferente. Então, o nosso desafio é esse, a gente vai pela fé mesmo, sabendo que Deus vai suprir a necessidade nossa lá. Fora essa responsabilidade, né? Tamanha, porque o Júnior acontecia também, assim como de adulto, nós levávamos as crianças no ônibus, e à noite. Então, você imagina, 2 ônibus, cada um lá com uns 45 crianças, lá 90 crianças. E a gente levávamos assim para o sítio, então o desafio, a responsabilidade. A gente sabe que toda a obra de Deus é de fé, né? É feita por fé. Então, existe uma mão dupla nisso. Os pais nos entregam, confiando no Senhor, né? Mas também a referência é terrena. Porque você olha e fala, o Senhor está no céu. Mas o Hernani está aqui na terra, e ai do Hernani e da Rose, se acontecer alguma coisa com Enzo. Né? A gente usou um nome assim, né? Mas, ai da gente. Então, assim, é um desafio. E, ao mesmo tempo, algo tão maravilhoso quando que a gente fala assim, nossa, é muita dependência de Deus, porque você está pegando aquilo que é mais nobre para o reino, o que é a nata, sabe assim? Você... Não, porque é muito... Pra gente foi muito desafiador mesmo, porque... Ai, Pode chorar. O Radical veio pra gente assim, de forma inesperada, né? O Radical Júnior, né? Teve a primeira edição, né? Aí depois o pastor Arildo veio, nos convidou para estar à frente. Creio, bem sincero para vocês, eu tive um medo muito grande, né? Porque estar à frente de um ministério desse, com criança lá por cima, né? É muito desafiador. Muito desafiador. E você precisa de um preparo, você precisa estar bem espiritualmente, né? Porque você está tratando de inocente, né? Criança inocente. Mas, para mim, desde a primeira edição, eu fiquei apaixonado logo pelo ministério. O pastor percebeu isso, né? A nossa vontade de continuar, e veio esse presente para nós. E Deus tem nos abençoado, 10 anos, né? Há 10 anos o ministério está caminhando, porque Deus mesmo tem conduzido. Falando do ministério mesmo, lá do que acontece lá, a trilha eles fazem. Né? Aquela trilha lá, tem desafio, tem obstáculos, não, tem coisa lá que... Deve ser até divertido, né? Verdade. Mas lembrem-se que... Sem spoiler. Não, a gente vai falar um pouquinho, assim, da dinâmica, como funciona o Júnior, mas... Esperar um pouquinho vocês falando. Pai, não deixe as crianças assistirem esse pedaço. É verdade. Não, pode, porque tudo que acontece lá é totalmente diferente do que a gente vai falar aqui. Então, aí é que está o detalhe. Nada se compara, gente. Nada se compara. Vocês estão convidados para ir lá. Nós vamos aparecer lá. A dinâmica, assim, a gente trabalha com um tema que é da APEC, né? É a Ilha do Tesouro Eterno. Você pode ir lá nessa camisa bem bonita, que é do Hernani, que é mais fácil, que é grandona. Aqui, ó, na bolsinha, ali no chapéu. Ilha do Tesouro Eterno. Esse tema da APEC, né? E aí, a ilha, o sítio que vocês conhecem, ele se transforma. Aquela parte ali, geograficamente, continua sendo sítio, mas na verdade, vira uma ilha, porque a gente coloca como desafio para eles encontrar o tesouro eterno. Então, quando eles chegam lá, a gente já explica para eles, ó, vocês estão numa ilha, e essa ilha, vocês precisam encontrar o tesouro eterno. Só que falou em tesouro. Você lembra de quê quando você fala em tesouro, gente? Vamos lá. Tesouro. Ouro, riqueza. Isso. Piratas, exatamente. A ilha está tomada de piratas. Vocês chegam lá, eles são recebidos por marinheiros fardados, né? Aí o marinheiro pergunta, vocês sabem onde vocês estão? Estão no sítio. Não, nós estamos numa ilha. Caramba, que legal. E essa ilha fardado, bem chapéu. Tem o tesouro e o tesouro precisa ser encontrado. Então, só que assim, a ilha está tomada de piratas que também querem esse tesouro. E só que eles acham que o tesouro é realmente dinheiro, é ouro, é prata, mas o tesouro é Jesus. Eles não sabem, os piratas não sabem disso. E os piratas ficam tentando colocar as crianças para fora da ilha. Então, a gente já orienta as crianças, ó, os piratas estão aqui, eles querem o tesouro que está na ilha, porque eles acham que o tesouro é dinheiro. E a gente pergunta para as crianças, o que é o tesouro eterno? Aí
glória a Deus. A maioria responde, Jesus! Aí eles falam assim, mas para encontrar um tesouro, o que a gente precisa? Aí eles respondem, do mapa, aleluia! Aí eles falam, realmente o mapa. E qual é o mapa que nos leva ao tesouro eterno? Qual é o mapa, gente? Agora é a Bíblia. A Bíblia, exatamente. Olha, gente, já fizeram Júnior. Vocês fizeram. Então, é a Bíblia. Então, a gente fala, vocês precisam, então, encontrar o mapa para chegar até o tesouro. Então, o desafio é encontrar a Bíblia para chegar até o tesouro eterno. E aí, a gente explica para eles que quando o pirata aparecer, só tem um jeito de colocar o pirata para correr. Aí eles ficam, como, né? Aí os marinheiros... É porque nessa trajetória, né, quando eles saem para buscar o mapa, né, os piratas aparecem na trilha, né? Para tentar impedir a caminhada. Todo momento ele vai aparecer. A gente apresenta e os piratas têm na nome, sexta. todos eles têm nome de pecado. Eu vou chegar essa Sim. Eu vou chegar. Tu sabe, tu me tira, eu vou chegar nessa parte. E aí, o que acontece? A gente fala para eles, todas as vezes que o pirata aparecer, só tem um jeito de colocá-los para correr. Aí a gente ensina para eles uma musiquinha. Gente, essa musiquinha, eu falo para vocês que foi assim. Eu escrevendo a ministração lá em casa, o Senhor me deu essa musiquinha para ensinar para as crianças. E no início eu fiquei meio assim, ai Senhor, quando eu passar isso para a equipe, porque é a equipe que vai ter que ensinar as crianças a cantar, eles vão rir de mim, eles vão me zoar. Mas é uma musiquinha que diz assim, sim, sim, eu vou conseguir, eu sou de Jesus, Ele luta por mim. Só que eu tenho uma raiz, assim, lá atrás, da minha avó assembleiana, que eu escrevi a musiquinha, olha que eu coloquei o termo, né, na musiquinha. Sim, sim, eu vou conseguir, eu sou de Jesus, Ele peleja por mim. Uau. Porque, bem entendeu? Pegou o negócio, né? Peleja. Então, eu falei, Senhor, peleja, Senhor. Ai, meu Deus, Cantei para a equipe, falei, olha, vocês cantam para eles essa musiquinha. E aí, por que essa musiquinha? Por que quando vocês cantarem essa musiquinha, o pirata que representa o inimigo, o nome dos piratas é Deixa para Depois, Agora Eu Não Posso, Nada a Ver. Vai lembrando, é bem familiar, não é? Uhum. É tudo que eles passam aqui fora e encontram aqui todo tempo, né? Uhum. Então, o pirata é a persona do próprio inimigo, que é ladrão, né? E tudo que envolve coisa ruim. E aí, a gente fala para eles, vocês vão cantar. Sim, mas vai cantar com força. Vai cantar com verdade. Vai cantar crendo. E eles vão correr. E aí acontece, na apresentação, lá, logo na abertura, os piratas, né, aparecem. E aí, eles saiam da minha ilha, vocês não vão conseguir, saiam da minha ilha. E as crianças gritam, sim, sim, eu vou. Aí, a primeira vez, né, que foram cantar a musiquinha, cantaram, sim, sim, eu vou conseguir, eu sou de Jesus, Ele peleja por mim. Eu falei, meu Deus, ensinaram peleja. Eu falei, mas pode falar, Ele luta também. Mas depois as crianças ficaram no peleja, gente. Foi algo assim, a gente fica obedecendo na íntegra, né? Sim. O Senhor manda. E aí, por que isso, gente? Não é uma musiquinha aleatória. Uhum. Por que os piratas correm? Porque há poder no nome de Jesus. Sim. Então, quando nós falamos esse nome que está acima de todos, né, todo nome, todos os nomes, há poder nesse nome. E aí as crianças pegam isso. Então, já entra no negócio, já fazendo valer a pena, mostrando o que veio, e os piratas correm. É claro que tem aqueles piratas mais estrela, né, que só sai com jejum e oração. Eles ficam ali na cena. Tá bom. Isso, entendeu? E a gente fica ali na cena. Corre. Tem uns que vai vestido de Jack Sparrow. Você tem que... Gente, nossa, o negócio fica... Gente, pra criança, eu tô assim, imaginando aqui, né? Sim. Porque a gente ainda não foi, mas eu tô aqui imaginando que pra criança que vive nesse mundo mais lúdico, né? Deve ser muito incrível tudo isso. Mas assim, vai que tem um pai, uma mãe aqui assistindo a gente que ainda fala assim, por quê? Por que eu levaria o meu filho no Radical Júnior? E aí, como é que vocês responderiam essa pergunta? Que é você? Pode você. Por quê? Então, Porque eu já mandei o meu. olha, se verdadeiramente essa mãe já encontrou Jesus como seu tesouro, ela vai saber o porquê. E agora, se ela ainda não, o nosso convite é faça um dos radicais, tenha uma experiência, ou até mesmo, né, ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí você vai ter a convicção, porque a gente não está aqui para convencer, né? Não mande seu filho, não é sobre isso. A gente está aqui para te mostrar que verdadeiramente, quando você tem um encontro com Jesus, quando você sabe que esse é o tesouro, não tem como você não querer oferecer para aquele que você ama.
né? Sim. Para aquele que você tem os melhores planos. E é incrível, porque por mais que quanto, né, como pais, nós tenhamos ótimos planos para os nossos filhos, Deus tem sempre o maior, né? E o melhor. Então, isso tem que bastar. A gente não vai convencer, né? Com certeza. E na infância, essas crianças, elas são muito bombardeadas, Muita né? coisa. Sim. Por muitas coisas. E lá no Radical Júnior, o que ela vai, assim, aprender que pode ir contra essas coisas que ela tem aprendido na escola? Opa, nossa, essa é boa. Vai. Essa da escola. Essa é muito boa. Nossa, obrigada. Obrigada. Vamos lá. No Júnior a gente tem as encenações, né? E tem uma parte lá que as encenações, como eu falei, a gente trata dos valores, né? Das questões morais. Então tem a escola, que na escola tá todos desenvolvidos das outras cenas. A menina que sofre a pedofilia, né? Que se envolve com alguém na internet. Tem a cena, na escola, tá? A menina que sofre bullying, né? Por questão da pele, da cor, a outra porque a família passa necessidade, escassez mesmo ali de alimento, pega coisas no lixo. Então, esse núcleo escola, onde tudo se mistura e tudo acontece, essa parte a gente aproveita ali, trazendo um de cada contexto para tratar essas questões de valores. Mas tem uma parte lá no Júnior, que é a igreja, que é a Cristolândia, e lá não é encenação. Lá tem uma ministração que nós fechamos com tudo que eles já viram. E aí nós falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. As escolhas. A gente fala o poder da amizade. De escolher aqueles que te aproximam de Deus. E lá a gente fala, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas não era da Babilônia. E aí a gente trata o quê? Hoje, o que nós estamos vendo? Tá a verdadeira Babilônia ou não tá? Babilônia, o nome, o significado, é grande confusão. Olha, grande confusão. E lá a gente trata isso. Não é uma grande confusão falar que um menino pode virar menina e a menina pode se tornar um menino? Então, a gente trata isso lá com muita seriedade. A gente mostra para eles que isso é uma grande confusão. E o que está por trás disso também. Né, amor? A gente fala exatamente aquilo. A gente dá a oportunidade deles entenderem o que está por trás, que realmente é o pecado, não tem para onde correr. A gente tem que dar esse nome. E exatamente mostrar, olha, isso é uma grande confusão. E isso é uma mentira, um engano, quem está por trás. É realmente o inimigo, né? Falar que um menino pode ser uma menina e a menina um menino. E a questão do desrespeito, da obediência aos pais, de quem sabe mais é o amigo e não seu pai, não sua mãe. Como assim? É uma grande confusão. Aí a gente tem essa oportunidade lá. E essa faixa etária que vocês estão pegando, né, a partir ali dos 7, já começa uma rebeldiazinha, né, uma ideia de que a gente sabe um pouco mais que os pais, Isso, ou então que o meu amiguinho da escola me contou, Isso. ou até uma questão que você falou mais cedo, sobre as crianças, elas pegam muitas incoerências, né? Opa. Elas estão observando a todo momento. Então, se a gente ensina e faz alguma coisa ao contrário, elas logo apontam, né? Ué. Por exemplo, se você fala, não pode celular na mesa. Um dia você está com o celular na mesa, a criança vai falar, ué. Exatamente. Mas não pode celular na mesa? Como é que você está com... E agora pode? Como é que é isso? Tá no carro. Mãe, você falou que não pode dirigir, não pode ver o celular com o carro andando que enjoa. Tem isso, a criança. Então, essa fase que vocês pegam, né, é de 7 a quantos anos? 7 a 12. A 12. Mas 7, assim, tem que ver muito, né, a criança, né, a independência da criança, porque lá a criança vai, né, ainda que o pai vá trabalhar e fique lá, né, a gente pede que ele não interfira em momento algum na atividade da criança ali, tanto na higiene, tem que ter autonomia arrumar essa cama, criança. entendeu? Que a gente cobra lá, tomar banho, arrumar cama, entendeu? Tem essa disciplina também, né? Na hora de acordar, tá pronto, se arrumar, então a gente deixa a criança ali se virar sozinha, né? Então, os pais têm que avaliar isso aí. A criança consegue sozinha ali, né? Fazer a higiene dela, né? E se arrumar, né? Então, fazer essa avaliação. É porque tem criança de 7 anos que dorme com o pai e com a mãe hoje ainda. Então, aí tem essa dificuldade. Mas a gente não tem tido problema não, graças a Deus. Né? Não tem isso não. Né? E a gente pode imaginar que devem ter muitos testemunhos, né? Muito. Do que aconteceu. Assim, compartilha com a gente algum testemunho que pode edificar a vida de alguém. Então, a gente tem lá no Radical Júnior,
crianças, né, que fizeram conosco já 8, 9 anos atrás e que hoje trabalham com a gente. Né? Ai, que legal. Sim, trabalham com a gente. Tem um garoto lá que já não foi, né? Não tem ido, né? Mas é o Andrei. Tem um garoto também, né? Tem vários. Tem casos assim de crianças que já estavam tentando suicídio. Nossa. E ele aprendeu lá que Jesus, né, através de uma ministração que nós fazemos com cloro e com iodo, que realmente, verdadeiramente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a gente vai pontuando o pecado e colocando o iodo na água, falando o nome do pecado e falando, né, as mentiras que o inimigo conta, que vai entrando no nosso coração e vai sujando. E aí, essa ministração tocou profundamente na vida daquele menino. 11 anos, né, Nani? Acho que 10 ou 11. E aquele menino já tinha tentado suicídio. A família depois mandou um vídeo, um áudio falando, a mãe falando que ele chegou em casa totalmente diferente e ele quis fazer a ministração para a mãe, e ele fez, que ele aprendeu no Radical Júnior, porque durante essa ministração, como eu falei, o iodo é colocado na água, a água vai ficando suja, e depois a gente vem com o cloro, que representa, né, o sangue de Jesus, e a água volta a ficar cristalina, conforme fomos feitos, né, a nossa essência limpa antes do pecado. E ele aprendeu, e isso foi para o coração, sabe? De uma maneira que a mãe viu a transformação, ela sabia o que ela estava passando com o filho, né? Então, esse é um dos testemunhos muito forte. A gente tem outros, outro bem recente também, de uma igreja que implantou, que a gente também pode falar dessa parte, né? Que nós implantamos também nas igrejas que vão, os líderes, pastores vão lá, acompanham o ministério, e aí Deus move aí o coração, igual a gente está orando aí pro Zona Norte, para que o Senhor mova o coração de algum. E vamos implantar aí Júnior, gente. E aí aconteceu que uma menina, ela também já está com depressão, 11 anos, essa menina, com depressão, e ela falou com Deus para falar o que queria, que ele, se ele existisse mesmo, que ela queria que ele falasse com ela. E ela foi para o Radical Júnior. A mãe mandou, ela não estava muito afim, querendo Radical Júnior, não, Radical... O Discípulo Radical, que implantou, Discípulo, né, o Radical Júnior. Discípulo Radical Júnior, de Maricá. Maricá não. São Gonçalo. Mas é no sítio Maricá. Mas é no sítio Maricá. E aí lá, e nós fomos, né? Nós trabalhamos lá com eles, implantamos, que a gente vai junto, tá, gente? A gente pega na mão e a gente vai lá implantar. E aí nós, na edição, nós trabalhamos lá com eles e tem um louvor que nós cantamos na Cristolândia, e também é das antigas, né? Vem essa coisa minha de novo, que fala um pedacinho, acho que vocês conhecem, tá? Assim, fala, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Já ouviu? Ai, gente, não cai audiência, não. Não, imagina. Fala comigo. Eu sei que essa canção mexeu muito com essa menina, e fazia um tempo que ela não tocava. Ela pegou, acho que ela toca violão, né? E começou a tocar em casa. E ela disse que Deus falou com ela naquele lugar. E falou coisas, sabe, forte, mexeu muito com ela. E também a mãe viu transformação, a mãe viu. E outros também, eu me lembro de uma menina que foi, assim, nossa terceira edição. Uma menina que hoje essa menina deve ter, deixa eu ver, ela já deve estar com seus 18. Olha isso, que coisa linda quando a gente para lembrar. Assim. Acho que ela está com seus 18, 19 anos. Sim. Em que ela já estava no campo e todas as crianças fazendo atividades e ela não se envolvia, não fazia nada, e a equipe já tinha tentado de tudo, aí trouxeram para mim a situação, falaram, olha, Rose, ela não está participando, ela está ali sentada. E eu sentei do lado dela e comecei a puxar a conversa. Karina, o nome dessa menina, lembrei o nome. E ela é de Queimados, gente. Já pensou, Karina, de Queimados? Eu não lembro o sobrenome. Beijo pra você, Karina. Que eu te ver. Aí você tá com 19 anos. E aí ela foi, eu comecei a conversar e ela começou a chorar e falou assim pra mim, ela começou a falar, minha mãe não me ama, a minha mãe, ela sai muito, ela trabalha muito, e quando ela tá em casa, ela fica
ela não me dá atenção, na verdade, que a mãe trabalha, né? Chega em casa e tinha que trabalhar também, para cuidar, para que ela esteja bem. Enfim, várias mentiras que o inimigo estava contando para ela, e por ser uma criança, ela estava acreditando. E a mente vai trabalhando em favor daquilo. Ela via a mãe ocupada em casa, achava que aquilo era porque a mãe não gostava de estar com ela. Olha as mentiras. Sim. E enquanto ela me falava, eu tive a oportunidade de descortinar para ela o que era mentira do inimigo e mostrar para ela, dentro do que a mãe dela fazia, o quanto ela era amada pela mãe. E o quanto ela precisava contar para a mãe aquilo que ela não estava satisfeita, né? Porque a mãe não estava entendendo. A mãe estava fazendo até buscando mais para poder satisfazê-la, para poder, né, tá agradando, para deixá-la feliz, cuidada, atender as necessidades dela. Mas o inimigo estava contando outra história para ela. E ela construindo algo muito, né, perigoso dentro da mente. E aí essa menina, depois que a gente conversou, eu tive essa oportunidade de descortinar, através da palavra de Deus, as verdades sobre ela, sobre a mãe dela, sobre a maneira que ela é amada, escolhida, tanto que ela estava ali porque a mãe veio de Queimados. A mãe entrou em contato comigo brigando por uma vaga, quando a gente já estava bem lotado. Então eu contei tudo para ela. Olha como ela pôde perceber a mentira e mudou, e ela chorou, e a gente se abraçou, e ela fez as outras atividades, participou. No final do acampamento foi outra menina, ela escreveu uma cartinha, eu tenho essa cartinha até hoje guardada lá comigo. Então esse é um dos também impactantes, fora outros, né, que a gente teria, mas esse também a gente guarda, né, os testemunhos assim com muito carinho. A gente recebe muitos tipos de criança lá também, né, algumas necessidades. Teve uma época que o pastor lá da Ilha do Governador, sim, o pastor Jorge. O pastor Jorge levou um grupo lá com a van, aí tinha um garoto lá que só obedecia a ele, né? Aí depois que ele chegou lá, era só eu ou o pastor, né? Teve um momento que o pastor não estava lá, e a situação que estava na trilha, eu tinha que ir lá para poder intervir, ficar com ele, porque ele só me obedecia. Né? Então tem isso, tem uma referência, né? Ele pega, assim, o pastor é um líder, né? Aí ele viu ali que tinha uma outra liderança, né? Então era só aquilo ali que ele... Mas eu mostrava para ele que quem liderava ali eram aqueles capitães que estavam ali, os marinheiros na trilha, que tinham que obedecer e tudo. Então ele ia seguir naquela dificuldade toda, mas chega no final você vê que valeu a pena o resultado, né? A gente teve... Recente agora, né? Uma menina também, né? Que nessa ministração que a pastora Tânia fez, do Cloro. Também. Sim. Menina, apelo missionário. A gente faz apelos lá. A menina foi à frente chorando, falando que quer ser missionária, que quer... Que lindo, gente. Trabalhar Muito, muito. A gente tem esses apelos lá. Depois eu vou falar de algumas dores que a gente vê também das crianças, né? Não sei. É muito lindo ver que, assim, as crianças cada vez mais cedo estão sedentas, né? Isso. Pelo espírito. Muito. E a gente vê que, às vezes, os pais estão distraídos e não estão percebendo isso. E é uma carência também, assim, afetiva, né? Que chega lá, né? Você começa a dar atenção para a criança. Os guias, né? Começam a dar atenção. E eles se apegam, né? A gente orienta muito lá o cuidado no tocar com a criança, né? Abraçar, tocar. A gente tem que ter esse cuidado, né? Mas isso aí é inevitável. Quando elas vêm... A gente orienta para que não faça, né? Sim. Mas é inevitável. Quando vai passando o tempo ali, eles vêm, te abraçam e falam, poxa, é muito gratificante quando chega no último dia e fala, pô, acabou mesmo? Sim. Eu vou sentir saudade, né? Que bonitinho. Eu vou botar roupa igual a sua, tipo, pra andar na rua, né? A gente bota aquela calça lá, calça preta. E as dores? Compartilha com a gente sobre as dores. É porque, assim, a gente recebe crianças, né, de várias situações sociais, né? Então, de abrigos, crianças que começaram com uma família bem estruturada e, de repente, a família se desfez. Então, assim, alguns apelos nós temos visto, assim, muita dor em relação a divórcios, pais separados. Quando eu fiz um apelo lá na Cristolândia, né, pedido de oração que eu faço, quem quer, de maneira voluntária, fazer uma oração, pedido de oração. Muitas crianças vieram à frente para falar, eu peço que Deus traga o meu pai de volta para minha casa, sabe, a minha mãe, para que eu tenha a minha família de volta. Então, são dores que a gente não tem muito o que fazer, a gente acolhe, a gente ora, orienta e alimenta a fé, fortalece a fé deles, né? Falando, creia, porque para Deus não há nada impossível.
Mas depende, né? A gente sabe que depende, né, do pai, da mãe, do querer. E então a gente tem visto muito isso, sabe? E isso são feridas que vão se aprofundando e que a gente acaba comprometendo o desenvolvimento também dessas crianças, porque a gente tem que pensar como um todo, né? A gente precisa cuidar do espírito da criança, da alma, a gente precisa pensar realmente como que está essa criança mentalmente. E lá a gente tem esse contato, é pouco tempo, é um pouco mais de 60 horas. Para algo tão complexo, sabe? São muitas coisas, sabe? São dores que a gente fala assim, Senhor, às vezes eu estou lá no nosso quarto, né? E tiro um tempo de oração e falo, Senhor, a gente não dá conta se o Senhor não fizer assim. E a gente clama para que o Senhor faça. E temos visto, né, a oportunidade assim, de Deus agindo. Na nossa última edição, tivemos crianças indo à frente, crianças confessando pecado, sabe? Eu tive que sair com a criança do ambiente para ir atender num outro, sabe, ambiente, assim, numa outra sala, porque a criança queria confessar, queria falar o que estava acontecendo, de situações que estavam passando, e orar com essas crianças. Então, são feridas profundas e que a gente tem pouco tempo, são, como eu falei, 60 horas para poder atender um número. Aí a última edição nossa foram com 77 crianças. E então é realmente um desafio, mas que Deus tem nos dado condições assim de ajudar dentro do possível. A gente se esmera. Eu falo para a nossa equipe, os que estão vindo trabalhar com a gente, né? Cada edição um grupo diferente, mas a gente consegue manter também os mesmos fixo, né? Em algumas áreas, né? Vocês sabem como funciona. E eu falo para eles, aproveitem o máximo que vocês puderem para poder jorrar, ser fonte na vida dessas crianças. Aproveitem o máximo, prestem atenção nelas, chame pelo nome. Elas vêm com um crachá com o nome, então chame pelo nome, dê atenção, mostre que ela tem identidade, né? Que você está percebendo ela. Então a gente busca fazer isso. Que lindo. É lindo ver vocês falando com tanto amor, assim, desse ministério. Ainda bem que engolir o choro não engorda. Mas eu tenho certeza. Não, porque a gente fica emocionado mesmo de falar de algo que Deus faz, né? E assim, eu imagino que para vocês, assim, passam por muitas dores, muitas bênçãos também, mas não é fácil. Não é. Estar num ministério, principalmente um ministério onde essas crianças são o futuro, né? Então, elas são muito atacadas, a gente sabe disso. Sim. O que faz vocês permanecerem? Ai, gente, o que faz a gente permanecer? Você quer falar? Vamos falar os dois. Fala da sua perspectiva, fala da minha, o que faz permanecer? Faz a gente permanecer, a gente tem visto que vale a pena, que há uma necessidade também, né? Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, né? Para poder estar divulgando cada vez mais, né? Porque o interesse mesmo é alcançar quanto mais crianças, através do nosso ministério ou de outros que venham ser fundados, né? Como a gente já ajudou a implantar, foi implantado, melhor assim. Não só um, mas teve mais de um que já foram implantados, né? Então a gente fica muito feliz, porque é uma carência muito grande nessa área. A gente vê que o Ministério Infantil, como eu falei, né? Até aquele pastor falou, né? Que o Ministério Infantil não é um depósito de criança para que os pais possam assistir O culto, né? Sim. O Ministério Infantil é para poder mesmo ali estar ministrando a palavra para as crianças, né? A nossa igreja hoje, graças a Deus, fico muito feliz, porque lá tem o templo infantil para a criança. As crianças chegam, vão para o templo, tem um momento lá de louvor, de palavra, de dedicação, depois elas vão para a salinha, entendeu? Mas não é só para ir lá, fazer desenho, pintar e depois voltar, só para não incomodar no culto, né? É muito mais que isso. Ali são a prioridade, né? A prioridade do Evangelho. Jesus mesmo falou, né? Eles são a prioridade. Sim. Por elas mesmo. É isso que faz permanecer. Por elas, pela necessidade. A gente acho que não tem o direito, sabe? De não ser voz para quem precisa de voz. É por elas.
Que lindo. Eu fico pensando assim, até que idade eu vou ficar. Não, o detalhe é que os nossos filhos já fazem planos, né? O mais o velho... Isaac está com 11, né? Ele fez o Júnior com 9. Ele fala que ele vai assumir o Júnior. Que bonitinho. E ele faz planos assim, que ele vai assumir. Ele fala, pai, só quando você estiver bem velhinho. Ele não quer falar em morrer. Não quer falar do pai morrer. Primeiro ele falou. Primeiro ele falou, pai, quando você morrer, eu vou ficar... Aí ele fala assim, é o plano dele, assim, eu fico com o Júnior e o Benjamin vai ser pastor da PIB. Aí o pastor Arildo ficou super feliz, porque ele falou, nossa, porque o Benjamin tem 6 anos, né? Aí o pastor, nossa, então eu vou ficar aí pelo menos o quê? Até o bem ter a idade para assumir mais 20 anos. Né? Gente, assim, a gente tem que ressaltar algo aqui, ainda mais que eu falei agora, né, nosso pastor, a coragem, né, de nos convidar para poder assumir o Júnior. Foi algo também que não teve como a gente recuar, vindo de quem investiu na gente, teve coragem, né, de investir. Nós ainda não tínhamos filhos, né? E nem mostrava ser apaixonado. Tinha o Isaac? Ainda não. Estava grávida, não? Não, já tinha o Isaac, tinha um aninho. Tinha um aninho? Ah, tá. Então, estava um aninho mais corajoso ainda, porque com um aninho, como é que você lidera o negócio tão assim, né? Sim. Mas o nosso querido pastor Arildo, sabe? Então, assim, é uma inspiração pra gente. A sua esposa, a irmã Sueli, a gente agradece muito a Deus pela maneira com que eles confiam na gente, deixa a gente cuidar do Júnior, andamos juntos, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Ai, gente, é muito legal saber mais sobre o Atitude Radical Júnior. Mas a gente precisa finalizar o episódio. E a gente sempre finaliza pedindo para os convidados deixarem um combustível da semana pro pessoal. Então a gente vai pedir para cada um dar um combustível aí pro pessoal. Pode ter a ver com o Radical Júnior. Combustível se você acha que não tem jeito ainda, não desista do seu filho, não desista da sua família, porque todas essas ferramentas, atitude de adulto, do teen, de criança, são ferramentas visando a família. E nós somos eu, né, sou assim como se diz, eu sou fruto, né, do radical, nossa família, fruto do radical, né, nossos filhos, né, são milagres, né, depois que a gente teve Cristo em nossas vidas. Então, que você permaneça confiante em tudo aquilo que você acha que não tem mais razão de ser, não tem mais esperança. Amém. Eu já recebi assim essa palavra aí, como você falou, deixar o combustível, né? Já falaram assim para mim, Rose, a motivação, me dá uma motivação para fazer algo. E o combustível, né, te ajuda, também te motiva, né? Você anda com o veículo porque ele está ali motivado pelaquela gasolina, tem que queimar, tem que ir. Mas eu gosto muito de, assim, ser bem pé no chão em relação que, se você já conhece a Cristo e se a graça, se verdadeiramente a cruz não for o seu combustível, a tua motivação maior, o que foi feito por você, nada mais será. Nada mais. Mas se eu ainda não conheço, se eu ainda não, não tive esse encontro, né? Aí sim a gente já muda a conversa. Aí a gente para e acaba, vou entrar até no que o Hernani falou aqui. Tem jeito, tem tempo, é agora. Não deixe passar a oportunidade. E eu estou olhando para lá, né? Porque vocês falaram. A oportunidade, a gente entende que não é o amanhã. E a oportunidade também que você teve ontem, porque se você está aqui agora, a gente está se vendo, falando aqui, você está me ouvindo, ela é agora. É um momento que você pode fazer a sua escolha para a sua casa, para a sua família. É um momento que talvez você ache assim... Eu tive algumas oportunidades, mas agora para mim não faz muito sentido. É esse momento, quando tudo perde sentido. Quando as coisas já não estão andando mais da maneira que você achava, que você acreditava. Tudo agora está tão incerto, tudo agora está estranho, né? A gente acaba, às vezes, se perdendo um pouco.
E é esse momento que Jesus quer te encontrar, nesse seu perdido. Tá bom? Aproveita a oportunidade. Amém. Nossa, gente, que prazer conversar com vocês. Se você está assistindo agora, assim que a gente lançou esse episódio, nós estamos em outubro de 2024 e a gente vai ter um Radical Kids. Isso! Agora, gente, está chegando, logo 20 de ali. outubro. E nós do Radical Zona Norte também vamos levar algumas crianças, né? Sim. Então, como é que faz para participar, gente? Então, as inscrições estão abertas. A gente tem o nosso grupo, né? Você pode entrar. Depois você pode colocar embaixo lá Sim. o telefone, contato. Então vai estar, né? O telefone de contato com e-mail. E as inscrições, a gente tem o grupo também, onde a gente direciona tudo. A gente tem as nossas reuniões são online. As nossas reuniões acontecem online. Tem um investimento, né? O nosso investimento também vai estar descrito. Quando você clicar lá no link, você vai ver quanto que é o investimento. Para você estar vindo somar nossa equipe de trabalho, precisa estar congregando, é claro, fazer parte de uma igreja, estar sendo pastoreado. E a sua criança vai ser muito bem recebida. Ai, Rose, mas eu não sou cristã. Eu sou de outras religiões. Por favor, traga a sua criança. A gente quer receber a sua criança. Traga a sua criança para estar junto com a gente. E você sabe que vai ser ensinado lá. Nós falamos um pouquinho aqui sobre, mas lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, não é um grupo de corrente que vai falar bom dia, boa noite, não é sobre isso. Lá é totalmente direcionado para o Radical Júnior, para tudo que envolve o ministério. As nossas reuniões acontecem online. Olha que beleza, gente, você acredita? Que beleza. As nossas reuniões não são presenciais e o povo comparece no dia para trabalhar. Eu falo, gente, vocês não são avatares, eu não acredito. Porque é online. O meio de transporte também hoje, nós não levamos as crianças no ônibus, né? O meio de transporte ali, os responsáveis, é claro, leva aqueles que esbarram em algumas dificuldades, a gente facilita, ajuda em alguma forma, mas hoje a gente dá a oportunidade dos pais, dos responsáveis, levar a sua criança e buscar a sua criança lá no acampamento. E posso mostrar o material que a gente Claro, trouxe? pode. Então, vamos lá. Nós temos também vídeo de divulgação, depois a gente vai disponibilizar para vocês também. Deixar aí. Durante o acampamento, elas usam esse chapéu aqui, Que olha, bonitinho. gente. Que Olha bonitinho. que fofo, Olha olha, só. com a logo do ministério. Isso aqui é do meu filho, tá? Tá usadinho, é do meu filho. Então, eles usam... no final do acampamento, eles recebem essa bolsinha, né? Com um certificado, porque radical, gente, tem que ser documentado. Que legal. Verdade. Esse aqui é o certificado do meu filho, que ele fez. Que legal. Eles recebem essa bolsinha aqui, né? Tá vendo? Com a logo também. E vem com a revista, que é a revista de atividades do que nós abordamos lá, do tema Ilha do Tesouro Eterno. Que aí aqui, ó, tá vendo? Eles podem ter aqui, ó, preencher, aí coloca o nome, tudo que foi feito lá acerca dos piratas, que representa. Então, é uma forma de dar continuidade, né? O que eles aprenderam lá, porque não é simplesmente a gente jogar e deixar a criança depois. Não, tem a continuidade. Assim como a nossa vida cristã. Até a volta de Jesus, né? Precisa estar em desenvolvimento, né? E essa camisa linda, tá pegando aqui também, né? Tá. Essa camisa linda também as crianças ganham no final. E a Bíblia, é claro, que é o mapa. Eles recebem a Bíblia. Agora, só uma pergunta. A pergunta não, vou deixar aqui para vocês no ar, né? É uma pergunta assim. Vocês acham que o que acontece com o pirata no final? O que será que acontece Gente, com o não pirata sei. no final? Precisa ir para acontece? descobrir. Será? Eu será tava que, pensando será nisso, que eu o acho que eu vou ter sacrifício que ir da pra poder cruz foi para o descobrir. pirata também? Será que o pirata também é alcançado pela graça? Gente, será? Vamos Tá lá no descobrir, Júnior né? para descobrir. Vai lá. Vai Estúdio Radical ficar no Júnior, ar. a Ilha do Tesouro Eterno. Edição tá pertinho aí, vem com a gente. É isso aí, gente. A gente vai deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, então você pode clicar aí que a gente vai deixar todas as informações. Tragam o filho de vocês. Eu vou levar minha sobrinha também. E é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Peraí. O que a pessoa vai comentar? Quem assistiu até aqui? Atitude Radical Júnior. Atitude Radical Júnior. É isso aí, gente. 14ª edição. Bora. Muito obrigada, gente. Obrigado, Dê like gente. nesse vídeo, se inscreve no canal, tudo aquilo que a gente já falou. Amém? Amém. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Até.